Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje na nossa aula iremos abordar o tema do teste de Qi quadrado. O que objetiva esse teste de Qi quadrado? Objetiva eu ver se a frequência observada condiz com a frequência esperada. Então eu tenho o teste Qi quadrado, que é o somatório de frequência observada menos a frequência esperada ao quadrado, dividido pela frequência esperada. Eu estabeleço uma hipótese onde o H0 não existe associação, o H existe associação. Eu posso trabalhar ao nível de 0,05%, seria o erro tipo 1, e aí eu tenho que as regiões de uma área de rejeição do teste, que regra que eu utilizo? Que eu rejeito H0 se o valor calculado do Qi quadrado for maior que o valor crítico tabelado, nessa significância pré-determinada. Então eu consigo associar essa frequência observada à esperada, que foi o que Mendel fez. Ele propiciou seus cruzamentos, obteve os resultados, anotou, ele tinha uma hipótese de uma frequência que ele esperava. Posteriormente ele fez o teste Qi quadrado para ver se essa frequência esperada dele batia com a frequência observada, que no caso do trabalho dele, que foi o experimento com hibridação de plantas em 1865, todas as suas hipóteses pelo teste Qi quadrado foram aceitas, ou seja, todas segregavam de forma de 3:1, ou 9:3:3:1, dependendo da sua lei. E isso foi o porquê da crítica dos trabalhos dele em 1865. Porque essa exatidão, tudo era 3:1. Mas, posteriormente, em 1900, foi redescoberta as leis de Mendel, onde diversos outros pesquisadores viram que ele estava correto nas suas leis. Sobre o teste Qi quadrado, que é o teste que nós utilizamos para poder ver se a frequência observada no experimento ou no cruzamento condiz com a frequência esperada, conforme alguma lei de Mendel, seja a primeira ou a segunda. Então, o Qi quadrado nada mais é do que o somatório da frequência observada menos a frequência esperada ao quadrado dividido pela esperada. Então, vamos a um exemplo que nós encontramos no livro Genética na Agropecuária. Então eu tenho um experimento feito com textura de semente de milho. Então eu obtive nas gerações pai 1, pai 2, F1, F2, reto cruzamento 1 e reto cruzamento 2. Então eu tinha um fenótipo liso ou enrugada. Então eu tenho 460 plantas com pai 1, com o fenótipo liso. O pai 2, o fenótipo enrugado, 380 plantas. Quando eu fiz o cruzamento, eu obtive 520 híbridos, 520 plantas F1. Vamos levar em consideração que aqui eu estou trabalhando com sementes. Então, obtive 520 sementes na F1. Quando eu autofecundei essa F1 para obter a F2, aí eu obtive 365 sementes lisa, 115 sementes enrugada. Não é o caso, mas no reto cruzamento 1, 450 lisa, nenhuma enrugada. No reto cruzamento 2, 185 lisa e 189 enrugada. Mas eu vou trabalhar nessa F2, que eu sei que aqui segrega de 3:1, conforme Mendel, e quero saber se a herança está conforme Mendel. Se esse 365 para 115 é 3:1.
Então eu faço um quadro, uma tabela adicional para poder, nessa tabela adicional, para eu poder ver, para poder fazer estatística. Então eu tenho, vamos passar aqui, eu tenho aqui a F2, estou trabalhando com ela. Essa F2 ela pode ser lisa ou enrugada. Tenho a frequência observada. Qual foi a frequência que eu observei? Lá na F1 no quadro está 365 lisa e 115 enrugada. Se eu somar aqui, eu vou obter 480 sementes. Qual a minha frequência esperada? Lisa não é 3:1? Então eu tenho 480 sementes. Se eu dividir 480 por 4, cada parte minha é 120. Então é 3:1. Então se cada parte é 120 e 3 partes é lisa, então aqui vai ser 360. E aqui é só uma parte, 120, dando o mesmo 480. Aí eu acho o desvio. O que é o desvio? Desvio é observada menos a esperada. Esse é o desvio. 365 menos 360, 5. 115 menos 120, menos 5. Agora eu tenho desvio ao quadrado. Observada menos esperada ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. Menos 5 ao quadrado também é 25. Menos vezes menos, mais. Só lembrando. Então eu tenho próximo, eu vou fazer o quê? O desvio, que é a frequência observada menos esperada ao quadrado. Então aqui eu tenho desvio ao quadrado, dividido por quê? Pela frequência esperada, que aí bate do jeito que está na fórmula lá, que é o quê? Frequência observada menos frequência esperada ao quadrado, dividido pela esperada. Então aqui o desvio, esse quadro é só para ajudar. Então desvio ao quadrado é esse aqui. Então é 25 ao quadrado dividido pela frequência esperada, 360, eu vou achar um valor de 0,07. Agora, desvio ao quadrado dividido pela frequência esperada, 120, vou achar um valor de 0,21. Somando aqui, eu acho um valor de Q quadrado calculado igual a 0,28. E aí eu vejo o valor tabelado do Q quadrado. No caso, pode ser a 5%. Se esse valor de Q quadrado for menor do que o calculado, se o valor tabelado for menor do que o valor calculado, eu aceito. Se for maior, eu rejeito a hipótese. Nesse caso aqui, eu aceito que essa frequência observada condiz com a frequência esperada conforme as leis de Mendel. Então, Q quadrado era isso. Eu tenho também os níveis de dominância. Então eu tenho dominância completa, que um alelo suprime a manifestação de outro. Então o fenótipo desse indivíduo ele se dá conforme o fenótipo do homozigoto dominante. Então dá um exemplo ali, se eu tenho azão, vermelho, um azinho, uma cor ali creme, quando eu cruzo os dois, eu tenho uma progênie azão.
o azão é dominante, então a característica que é dominante é a característica do azão, que no caso é a cor vermelha. Então, no caso aí de cor, mas qualquer outra característica é sempre do fenótipo dominante. Isso em dominância completa. A dominância incompleta nada mais é do que produzir um fenótipo intermediário. Então, se eu tenho Bzão vermelho, Bzim branco, o Bzão, que é a progênie, vai ser um fenótipo intermediário entre o vermelho e o branco, que no caso aí pode ser um rosa. Se fosse dominância completa, seria vermelho, por causa do fenótipo do Bzão. Como é dominância incompleta, aí esse fenótipo intermediário. A codominância é uma mistura dos fenótipos dos genitores. Então, o modo mais simples de explicar a codominância para vocês seria se eu pensar um pai 1 resistente a uma raça 1 de determinado patógeno. O pai 2 é resistente à raça 2. Então, a progênie seria resistente à raça 1 e 2. Então, seria uma mistura desses fenótipos na sua progênie. A sobredominância é o fenótipo do heterozigoto, tanto dominante quanto recessivo, ele apresenta fora do intervalo fenotípico de ambos os pais. Então, assim, se eu tenho vamos para a produtividade. Se eu tenho um fenótipo de um indivíduo azão, que é 1 tonelada, 1.000 quilos, do azim, 500 quilos. Então, quando eu cruzo os dois, num híbrido, eu esperava de 750 para mais, na sua F1, por heterótese. Mas se ele der menos do que 500 ou mais do que 1.000, isso aí é sobredominância, ou seja, ele pode ser tanto melhor do que o melhor pai ou pior do que o pior pai. Então tá fora do intervalo. Isso aí seria a sobredominância. E com relação aos genes letais, aí eu tenho geralmente que ele é o recessivo e ele geralmente causa também a morte desse indivíduo que possui o gene letal. Tenho as interações gênicas, que essas interações quando 2 ou mais genes interagem para o surgimento de uma determinada característica. Ali eu dei um exemplo da crista dos galináceos. Então eu tenho gene A, gene B, gene C, ou sucessivamente vários genes influenciando uma característica. Então aqui eu tenho os genótipos R-E- nos galináceos da crista nós, do jeito que está aí na figura. R-Ezin daria uma crista rosa, Rzinho, Ezão traço daria uma crista ervilha, e Rzinho, Ezin, o duplo recessivo, daria uma crista simples. Então, conforme essa interação desses genes, há um formato de crista diferente. Não confundir interação gênica com pleiotropia. A interação gênica está trabalhando com a epistasia, que é um gene inibe a expressão do outro. A pleiotropia é a propriedade de um gene determinar mais de uma característica fenotípica. Então, eles são diferentes. Eu coloquei aqui pleiotropia para vocês notarem como é diferente a pleiotropia da epistasia. A única interação gênica aqui é a epistasia. Não confundir com a pleiotropia. São diferentes. Então, a epistasia é um gene inibe a expressão de outro. Ela pode ser estrutural. Por exemplo, se aparece um mutante
sem pelo. Então é um gene epistático, porque se eu não tenho pelo, se ele é mutante, ele não tem pelo, o pelo não vai aparecer a cor do pelo desse animal, apesar de ter ali o gene para a cor de determinado pelo, mas ele é um mutante sem pelo, então um gene está inibindo a expressão do outro. Posso ter um bloqueio de um passo metabólico, que seja a ausência de um produto, que aí vai inibir a produção de outro, ou uma conversão desse produto em outro. E aí é tudo exemplo de epistasia. Então, o que eu tinha para falar para vocês sobre a genética mendeliana era isso. Estou à disposição conforme os contatos aí, e até a próxima, pessoal.